Então, com a gente, chefe Monique Souza, com o nosso bolinho assado de abóbora com quinoa. Isso. Agora é contigo, chefe. Bem, Márcia, a gente vai começar então apresentando os ingredientes, né, que serão usados. Eu vou usar aqui a hortelã fresca, eu vou usar também o trigo já hidratado, a quinoa cozida e a abóbora cozida no vapor. E aí, após o cozimento, a gente vai triturar e ela vai virar esse purezinho aqui, tá? Só que antes de misturar todos esses ingredientes, eu vou fazer um refogado de cebola, alho, num pouquinho de azeite. Posso dar uma Pode? aumentadinha aqui? Vamos lá, então. E a nossa rúcula, chefe? A rúcula é para finalização do prato. Ah, a equipe já estava preocupada com a rúcula. Calma, gente, calma, que ela está no contexto. Ela está no contexto. Na verdade, a escolha da receita para hoje foi até visando a questão mesmo da saúde mental e do próprio corpo, porque são todos ingredientes que deixam o nosso corpo, nosso sangue e organismo alcalinos. Né? São todos frescos e orgânicos. Os contatos da nossa chefe Monique Souza, você está acompanhando aí no vídeo. Monique, esse bolinho, ele é bem assim, a gente está vendo que ele é bem saudável, né? Bastante. Você que criou, você fez uma releitura, como é que... Então, eu tenho um buffet, que é o Flor de Pimenta, e nele eu presto alguns trabalhos para ONGs, instituições que fazem trabalhos holísticos, terapias e tudo mais. E com isso eles sempre me pedem culinária vegetariana. Por conta disso, eu sempre tenho que usar a criatividade e fazer... né, usar de todas as formas alimentos que não tenham de origem animal, mas de forma saborosa e bem gostosa. E aí, o último buffet que eu fiz, esse bolinho foi um sucesso. Legal. E ele é super rico em fibras, em beta-caroteno por conta da abóbora. Ele tem baixo índice glicêmico, então é bem bacana. Dá para todo mundo comer. Bom, aí a gente está refogando a cebola. Isso. Vou colocar o alho. Estávamos, antes do programa começar, conversando sobre uma técnica que aprendemos aqui, que se o alho ficar meio complicado, indigesto, parte ele no meio. Exatamente. E tira aquele bulbozinho. Isso. É por aí, né? É, porque é difícil digerir aquela parte. Aí então você facilita. pode usar o alho tranquilamente. Exatamente. Você vai deixar a cebola dar uma clarificada, é isso? Ela não vai nem chegar a dourar, não. Vai ficar né? só suadinho. Tá bom. Tá bom? É bem rapidinho. Ok. Para você que está com a gente, está fazendo aniversário hoje, felicidades! No nosso programinha, você sabe, né? Lembramos de você e a palavra que nós queremos dedicar a você no seu dia é a palavra que foi usada no momento da nossa oração. Está aí no vídeo. Portanto, eu digo, Jesus falando, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim sucederá. Capítulo 11 de Marcos, o versículo 24. Felicidades! Ó, nossa chefe, então, com a cebola já está quase naquele ponto que você mais disse, um minutinho, ela já está pronta. E a gente começa a preparar o bolinho. Esse bolinho é bom também para fazer com criança. Não é? Tem muito contato manual, né, na hora de amassar e tudo mais, e elas gostam. Tem um molhinho ali também, né, Monique? Tem. Esse molhinho é a base de castanha do Pará. Aí já ok? Aqui tá ok. Tá. Vou colocar aqui. Perfumado, gente. Nhame, nhame. Muito bom. Vamos lá, então? Tá. Vou começar a colocar Quanto de quinoa tem aí? Eu tô usando 150 gramas de quinoa já cozida. Tá. A quinoa, ela leva um tempinho, né, pra cozinhar, né? É o mesmo tempo do cozimento do arroz. Cerca de 12 minutos. Não é rápida. Não é rápido. Ela demanda um tempinho. Eu tô usando aqui 100 gramas de trigo para quibe. E aí eu hidratei, ele dobra o volume. Ele aqui tem 200 gramas agora. Certo.
E aí eu vou adicionar o purê para poder começar a dar liga. E pode ser um purê bem rústico mesmo. Eu bato com o auxílio de um mixer, que aí ele fica e tem que ser rapidinho. Assim, né? Pra ficar bem bacana. Aí tem uns pedacinhos que você morde, dá um sabor legal. E a gente começa a misturar, começa a tomar forma. Gente, amei essa tatuagem aqui, da chefe. Olha só, a pimenta, gente. Na verdade, isso foi um presente. Tinha que ser uma tatuagem de chefe, né? Normal. Isso foi presente dos meus alunos. Legal. Minha primeira turma de gastronomia. E aí eu tenho uma flor também, que aí virou flor de pimenta, minha empresa, por conta das tatuagens. Legal, legal, legal. E você gosta? Curte pimenta? Gosto. Hoje bem menos, porque o organismo não aguenta tanto. Mas eu adoro. Olha como é que já vai ganhando corpo. Já vai entrando numa outra... É. Aí agora é o momento de colocar a hortelã. É a gosto, tá? São 10 folhinhas que eu recomendo, mas pode ser colocada a gosto também. Dá uma rasgadinha assim, para oxidar menos a folha. Ó, essa até para alface, né? É legal você fazer com a mão. Rasgadinho. Porque na hora. Não oxida, muito legal. Ó, tá mudando a aparência, a massa já tá com aquela carinha de que vai surgir que vai dar certo. mesmo, bolinha, né? Não tá tão solto, mas Exato. tá mais com liga. Que é a função da abóbora aqui, né? Que é dar, além de sabor e nutrientes, ela vai dar a liga que a gente precisa. Quanto tempo fica no forno pré-aquecido, chefe? No máximo 10 minutos. É, né? A 180 a 200 graus. Precisa ser muito mais do que isso, não. Porque aí, como tá tudo aqui cozido, eu não tenho que cozinhar mais nada. Eu só tenho que dar uma dourada e deixar ele levemente crocante. Que perfume dessa hortelã. É bem aromático, né? Bem, já coloquei aqui meu hortelã. Agora nós vamos botar uma pimentinha para variar, né? Todo mundo merece. Eu sou generosa na pimenta. Um sal moído na hora, tá? De preferência também. Deixa eu botar aqui. Uma leve misturada. Um limãozinho. É só meio limão, tá? Aí a gente prova e vê a necessidade, porque sempre pode ter a necessidade de colocar um pouquinho mais. Depende do limão que a gente escolher. É, do gosto da pessoa também. Eu colocaria mais. Mas a gente prova aqui para ver se precisa. Você gente, me dá tudo de bom. Você vai me dar um parecer. Bem, aqui tá pronto. Tá. A gente vai só verificar o sal. Você vai me dar então a ideia. Corrigir, será? Deixa eu ver. Diz aí. Sal e limão. Sal eu já vou dizendo que pra mim já deu. Tá ótimo. Uhum. Limão eu colocaria mais. Então vamos lá. Perfeito. Amei. Mas de sal, é porque eu realmente, sal comigo é uma coisa que bem... Não, tá certo. Melhor não exagerar no sal. Senão não faz sentido um bolinho saudável ser salgadão. E outra, você parece que rouba, né? O que você precisa sentir de sabor. Exato. Maravilhoso. Bem, nossa eu ficar com o dente assim, ó, pode dar chefe, tá? Uma quinoa aqui no meu dente, pode dar chefe. Ó, massinha pronta. Tudo de bom. Tá tudo Aqui ótimo. nós temos um refratário com papel, né? O papel... Isso. Eu recomendo sempre untar, porque a gente usa pouquíssima gordura, então acontece que vai acabar grudando. Então, para não usar também manteiga, que é de origem animal e tudo mais, eu prefiro colocar o papel manteiga. Isso. Tá? Que eu também nem sujo a assadeira. De preferência. Com certeza. E aí, bolinho pronto, a gente pega uma porção. Tem que botar a mão na massa, gente. Tem que botar a mão na massa. Não precisa untar, é só pegar direitinho. Gente, isso, olha,
Eu disse que era fácil. Maravilhoso, eu tô adorando. Ó, coloca aqui, ó. E pronto, vai pro forno. A gente enche aí a forminha. O molhinho aqui, Vamos lá. você prometeu que vai explicar pra gente, né? Vou explicar. Então, você quer começar explicando? Claro, Tá. claro. Olha, para esse molho, Tá bem no aqui, potinho, olha. ó. Supermax. Vem cá comigo. Eu Quase que eu saí do take, né? Ô, gente, olha só. Esse é um molho de castanha do Pará. A receita original Adoro. que eu aprendi e eu fiquei apaixonada é de castanha de caju. Mas como o castanha de caju é muito rico em fitato, que é Prefiro a do Pará mesmo. É mais Posso? gostosa também. Pode, claro. É muito rico em fitato, a outra castanha, e ela causa algumas coisas assim no organismo que não são legais. Então eu prefiro usar essa, que é mais saudável, Monique, mais gostosa. olhe bem para mim nesse momento. O que foi? Eu te amo. Ai, que que bom. é isso, gente? Esse negócio tá no ouro, isso. Explica pra gente. Vai, Então, vou calma nessa hora. Aí eu uso um punhado de castanha do Pará, tá? Coloco no liquidificador. Desculpa, eu deixo de molho durante 8 horas. Isso. Tá? Descarto essa água depois de 8 horas, coloco no liquidificador e coloco água aos poucos. E vou pulsionando. Pulsionou, pulsionou. Na hora que chegar uma textura que você já considere legal para o seu molho, você para de colocar água, coloca folhinhas de sálvia, limão, um dente de alho. Sério? E sal. Só. É água, sal, limão, castanha do Pará e pimenta. E o que mais? Só E a isso. sálvia? E a sálvia. Só isso. Gente, não, tá... Sabe o ouro? Você acredita em mim, né? Tá o ouro. Maravilhoso. Tudo de bom. E tudo bem rico nutricionalmente. Então vai pro fácil e barato. forno, só repetindo. Pro forno pré-aquecido. 180, 200 graus. Vai assar por aproximadamente 10 minutos. Ou seja, é aquela história do susto, né? Ou não precisa ser um susto no bolinho. Não. Não é aquele... Viu, Daniela Azevedo? Não é aquele... Não, tá? Sabe... Não, sabe como é que eu regulo as coisas que eu asso? Pelo aroma. Quando começa a soltar o cheirinho, eu já sei Já que dá pra... tá na hora. Entendeu? Então, pronto. Volto contigo aqui, tá, Monique? Tá ok. Eu acho que eu não sei, eu tô em dúvida. Desculpa, doutor Renato, doutor Dantas, José Dantas, mas fiquei em dúvida em continuar ali, porque tá muito bom. Mas, ó, tem problema não, já já a gente vai curtir. O que vocês acharam dos ingredientes? Saudáveis, né? Não. Essa resposta aí, O bom com o politicamente agradável, né? correta. Mas, assim, gostam do que tem ali? Tudo. É? Porque é tudo de bom, eu achei. Bom, eles estão calados. Não sei se gostaram muito. Mas vamos lá com a labirintite hoje no nosso tema saúde. Lembrando que você pode estar ligando para a gente, tá bom? A gente vai estar aqui abrindo o canal para a sua pergunta, 2112-6222. Então, a gente começou no bloco anterior falando sobre o que é labirintite. O doutor Renato colocou aí um olhar da neurologia sobre a labirintite. Doutor José Dantas tem aí outras informações para dar para a gente a respeito do assunto. Agora, então, uma tontura, doutor Renato, ela precisa ser investigada, certo? Porque a pessoa diz, fiquei tonto. Essa tontura, então, ela passa por... Não pode ficar no achismo. Não. E nem apavorado já se diagnosticando, ela precisa ser investigada. É por aí. A tontura é um dos sintomas na medicina que tem maior possibilidade de causas. Então, desde um entupimento, por exemplo, de uma artéria que leva sangue para o cérebro, um problema vascular, uma alteração no ritmo do coração, então o coração não manda sangue suficientemente para o cérebro, e isso faz com que a falta de oxigenação gere tontura, e isso muitas vezes com o labirinto funcionando perfeitamente bem. É importante, Márcia, a gente explicar um pouquinho assim, a tontura, na verdade, é uma situação quando a pessoa
a informação que o labirinto manda para o cérebro não combina com o que os olhos estão vendo e os pés estão sentindo. Isso é o que gera a sensação de tontura. Então, o labirinto é como se fosse aquele nível de pedreiro, sabe? Aquele aparelho que eles usam, que tem aquela bolinha de ar. Então, aquilo, do mesmo jeito que o pedreiro, quando olha que a bolinha de ar está bem centralizada, o labirinto, de uma maneira muito mais sofisticada, né? Informa para o cérebro a posição da cabeça. E isso tem que combinar com o que a pessoa está olhando no horizonte e com o que ela está pisando no chão. No momento em que as informações, quando chegam, não trazem uma sintonia, uma sincronia entre elas, isso gera na cabeça uma confusão, que é o que as pessoas conhecem como tontura. Então, o distúrbio do labirinto é uma das causas que o otorrino, geralmente, é sempre a pessoa mais indicada para tratar. Mas algumas vezes os problemas da visão ou até os problemas da sensibilidade dos pés pode gerar tontura. Então, os sintomas são... Existe uma sinonímia, né? As pessoas sentem aquela sensação de tontura. Tem gente que chama labirintite, tem gente que chama tonteira, né? E por aí vai. Eu considero a tontura dividida em 4 tipos de tontura. A tontura, que é a labirintite, que é a minha, que é do ouvido, que eu trato, que eu faço exames. Tem a tontura, que é por medicamentos, uso errado de medicamentos, podem causar o distúrbio do equilíbrio. Tem a tontura, que é também causada por um problema neurológico, que é uma doença neurológica, que aí já vai para o colega. E tem a tontura que é emocional, é psicológica, né? O paciente, às vezes, tem uma síndrome do pânico. É uma pessoa muito segura de si, às vezes chefe de uma empresa. Ele nunca vai dizer, eu estou com medo, ele vai dizer, eu estou tonto. E voltando para o meu lado, que é a labirintite que eu trabalho, através de exames, a história é o mais importante. Parando de onde eu falei, que a pessoa que tem uma tontura tem uma sensação de que vai morrer, eu queria dizer que ninguém vai morrer da tontura. Não. A tontura eu digo sempre, você pode morrer com ela, mas dela você não morre, né? Que a labirintite é uma doença altamente tratável, a pessoa não pode ficar desesperada, que ela vai ficar boa, né? Ela é autolimitada, ela fica boa, com o tempo ela ficaria se a gente não existisse, mas a gente faz ele ficar melhorado, né? A gente abrevia esse sofrimento. Olha, temos uma ligação. Alô? Alô, Márcia. Alô, falamos com Maria de Fátima, é isso? Isso. Então, querida, qual é a sua pergunta? Márcia, eu quero saber do doutor José Dantas sobre tontura. Veja só, eu tenho constantemente uma dor de cabeça, não tem remédio que passa e muita tonteira. Às vezes, até deitada me dá tonteira. Eu gostaria de ter uma resposta sobre isso, se for possível. A doença da sua se mistura em 2 doenças, a enxaqueca e a labirintite. Existe hoje em dia, a novidade, é a enxaqueca vestibular, que é uma doença totalmente nova, com medicamentos totalmente novos, que a gente usa, a beta-estina, que a gente usa largamente, é o Labirin, Betaserc. Ele é uma droga que não vai ter efeito nenhum sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se ela tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca e uma labirintite, ou se ela pode ter essa doença que eu estou falando, que é a enxaqueca vestibular, né? Então, quando chega o paciente no meu consultório, depois do estudo, a gente faz a audiometria, que é o exame que mede a audição, que para mim é o exame mais importante para a labirintite. Se a pessoa só puder fazer um exame, a audiometria é o mais importante de todos, porque a audição e o equilíbrio é um órgão só, é o vestíbulo coclear. A segunda, a gente faz o teste vestibular, que aí a gente diferencia se é uma doença neurológica ou se é uma doença do otorrino. Depois a gente faz o potencial evocado auditivo, que a gente consegue detectar tumores mínimos, que nem aparecem ainda na radiografia às vezes, na tomografia, na ressonância. Sim. E fazemos também a eletrococcografia. A tontura, de todas as tonturas da minha área, da labirintite, 20% são causadas por hipertensão dentro do labirinto, chamada doença de Meniere. Todo mundo conhece bem. Essa doença a gente detecta pela eletrococcografia. E existe ainda outros, mais 20%, que é causado por uns pequenos otolitos, uns cálculos dentro do labirinto. E esse a gente consegue diagnosticar através de uma simples manobra. E a coisa mais fantástica é que a gente cura a pessoa em frações de segundos,
fazendo uma contramanobra e botando aqueles cálculos no lugar. A gente fica quase um mágico, né? Quando a gente consegue fazer isso. Imagina o paciente depois, né? É incrível. Fica bom na hora. Agora, o caso dela é um pouquinho mais complicado. Geralmente, a enxaqueca vestibular, ela cursa com fotofobia, que é não gostar da luz, a otofonia, que a pessoa não gosta de sons altos na hora da dor de cabeça, e a dor de cabeça tem que estar coincidentemente com a tontura em 50% dos casos. Se isso acontecer, a gente faz o teste labiríntico. Quando eu faço o teste vestibular, a pessoa tem uma dor de cabeça infernal. Quando ela reclama do meu exame, eu já sei que deve ser uma enxaqueca vestibular. E a outra coincidência é que o remédio para labirintite usual, que é a beta-estina, não faz efeito nenhum. Olha, temos mais uma ligação. Alô? Alô? Sim, é Cláudio, é isso? Isso, Cláudio, isso. Cláudio, pode fazer a sua pergunta. É que eu já tive labirintite e eu fiz todo o tratamento que o doutor solicitou, inclusive medicação, e eu, aquele sintoma forte, eu fiquei curado, não sinto mais. Só que quando eu me abaixo e quando eu me levanto, eu sinto uma pequena tontura e vejo uma bolinha pequenininha na minha frente. Eu gostaria de saber o que é isso. Eu não entendi o último momento da fala dele. Vocês entenderam? Eu acho que ele tem uma pressão, ele tem um descontrole ortostático, né? Não é mais a labirintite. Certo. Ele tem uma tontura quando ele levanta rápido. Ele falou que abaixa e levanta. Ele deve fazer um estudo do metabolismo dele, da glicose dele. Um começo de diabetes pode causar isso. É até um teste que a gente faz. A gente deita o paciente, tira a pressão, depois senta ele, tira a pressão, que a diabetes determina uma falta de sensibilidade dos receptores para adaptar a gente àquela pressão nova que a posição ortostática necessita, né? Então, ele não tem mais labirintite. Labirintite, na minha área, a gente tem a sensação de tudo está rodando. É aquela brincadeira que a gente faz quando a criança roda, roda, roda e para. Aí o chão começa a balançar, né? Isso é a labirintite. Depois que a gente fica adulto, a gente se pergunta, por que a gente fez isso, né? Ó, vamos continuar esse bate-papo já, depois do intervalo. Liberado o canal para sua pergunta, tá bom? 2112-6222 é o telefone para sua participação. Pergunta no programa de hoje, no tema saúde, sobre labirintite. Voltamos já.